Graça e paz do Senhor Jesus a todos, bem-vindos novamente à Palavra de Deus Diária. Nós estamos aqui hoje no capítulo 16. Eu vou insistir, pedir para vocês que não esqueçam de deixar um like e comentar um amém e compartilhar com mais pessoas essa palavra. Capítulo 16, eu tenho tentado reduzir o tempo, falar só menos que 10 minutos, mas eu confesso que é bastante difícil, porque eu acho muita coisa bonita aqui e eu quero comentar tudo. E mesmo que rapidamente acaba passando dos 10 minutos, o conselho das pessoas que fazem esse tipo de trabalho é para que a gente não fale muito, para que a gente resuma bastante, concentre, deixe a palavra bem concentrada, mas eu não consigo, gente. Eu acabo me empolgando e acabo falando um pouco mais do que eu deveria. Mas eu espero que vocês tenham paciência e que tenham um desejo no coração de ouvir a voz do Senhor mais tempo. Amém? 10 minutinhos dá para aguentar, né, gente? Vamos lá. Capítulo 16, eles mudaram agora, estavam no segundo mês, depois que eles tinham saído do Egito, eles estavam no segundo mês, no dia 15. E eles estavam no deserto de Sim, mudaram de deserto, que fica entre Elim e o Monte Sinai. Esse é o contexto geográfico e de tempo que eles tinham saído da presença do faraó. Toda a congregação começou a murmurar. Olha que coisa! Oh, mas vocês não acabaram de ver o mar abrir, vocês não acabaram de ver 12 fontes de água e agora vocês estão murmurando de novo. Estão duvidando do Senhor de novo. Eita, povo difícil. Eles disseram, os filhos de Israel, quem dera a gente tivesse morrido lá pela mão do Senhor, na terra do Egito, quando a gente estava sentado lá com a panela de carne na nossa frente, quando a gente comia pão à vontade. Por que o Senhor nos trouxe para esse deserto para matar toda essa assembleia de fome? Ai, que saudade lá do mundão, que eu podia sentar com a minha cervejinha na frente da... Misericórdia, né, irmão? Tá com saudade? Não tenha saudade, porque isso só trouxe dor e peso, e tristeza, e decepção, e amargura para o seu coração. Não tenha saudade do Egito. Pense que cada dia que você prossegue na direção certa, no rumo certo do Senhor, o Senhor acrescenta mais bênção, mais paz, e mais confiança, e mais temperança, mais paciência ao seu coração. Siga firme nessa jornada, não murmura não, irmão. Deus vai ficar muito bravo com esse povo, porque eles são murmuradores. Então o Senhor disse a Moisés, eis que hoje, sabe o que eu vou fazer? Vou fazer chover pão do céu. Pão do céu. E esse povo vai sair e vai colher a porção de cada dia, para que eu prove se anda na minha lei ou não. Porção diária. O maná é para nós um recado de Deus. A porção que Ele te dá dessa palavra tem que ser colhida diariamente. A bênção de hoje não serve para ontem, o pão de hoje não serve para amanhã, a água de hoje não mata a sua sede, não é a mesma. Você precisa sair todos os dias e colher o pão da vida, beber a água da vida. A sua alma precisa disso, o seu espírito precisa disso. Não comece a fraquejar. Um dia você lê a palavra, outro dia você não lê. Um dia você ouve, um dia você não ouve. Uma semana você vai na igreja, outra semana você não vai. Uma semana você ora, outra semana você não ora. Uma semana você jejua, outra semana você não jejua. Seja firme com o Senhor. E o pão de hoje, presta muita atenção, o pão de hoje não serve para amanhã. A porção é diária, a água é diária. É como comer e beber todos os dias. Você não faz 3 refeições por dia? Então você precisa se alimentar dessa palavra mais do que uma vez por dia. Você precisa meditar nessa palavra, ó, como ela fala de dia e de noite. Ficar comendo. Você vai ter tanto a palavra na sua cabeça que você não vai ter tempo para ter outro tipo de preocupação na sua vida. E o Senhor vai te alimentando, vai te mantendo mais forte, cada dia mais forte no espírito, na alma, no corpo. O Senhor é poderoso. E acontecerá, ele falou, que no 6º dia vocês vão preparar o dobro. 2 vezes vocês vão juntar. Então todo dia é o pão, o maná que ia descer dos céus, era diário. Mas no 6º dia, para eles não trabalharem no 7º dia, porque o 7º dia foi o dia que Deus falou que eles tinham que descansar, o 7º dia, deixando bem claro para você que é o Senhor Jesus, hein? Ele é o nosso dia de descanso, Ele é o Senhor do sábado. Presta muita atenção, naquele tempo o Senhor falou, 6 dias vocês vão sair e apanhar o maná todo dia. No 7º dia, vocês pegam uma porção para 2 dias, entenderam?
E o que eles fizeram? Desobedeceram. E teve uns espertinhos que ia lá e colhia mais. E sabe o que acontecia? No outro dia o pão estava bichado, fedendo. Mas no sexto dia não. Eles podiam pegar a porção para 2 dias e daí no outro dia o pão estava bom. Gente, é muito difícil de não acreditar nessa palavra, porque o Senhor dá tantos sinais, o Senhor se mostra tanto para esse povo, eu acho impossível que você não acredite. E ele fala, pela manhã então você vai ver a glória do Senhor, porque ele ouviu a sua murmuração, viu? E ele não gostou. E quem somos nós para que murmuremos contra vós? Diz a palavra contra nós. Moisés disse, isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, ele vai dar tanta carne que vocês vão ficar empanturrados de carne. Pela manhã, pão à vontade, e à tarde, carne para vocês. Porque o Senhor ouve as suas murmurações que vocês murmuram contra ele. E quem somos nós? Vossas murmurações não são contra nós, mas contra o Senhor. Moisés falando para aquele povo, quando vocês murmuram, não é comigo que vocês estão murmurando, vocês estão murmurando de Deus, vocês estão murmurando dele, é contra ele. Não é contra mim, é contra ele que vocês murmuram. E Moisés falou a Arão, diz para toda a congregação, aproximai-vos diante do Senhor, porque ele ouviu a sua murmuração. E aconteceu que quando Arão falou, toda a congregação dos filhos de Israel, eles olharam para o deserto, eis que a glória do Senhor apareceu numa nuvem. Quando eles murmuraram, o Senhor falou, olha lá para o deserto. E a glória dele se mostrou numa nuvem. E o Senhor falou a Moisés dizendo, eu ouvi a murmuração dos filhos de Israel, agora você fala para eles, diz o seguinte, à tarde vocês vão comer carne, de manhã vocês vão se fartar de pão, e vocês vão saber que eu sou o Senhor, o vosso Deus. Aleluia! E aconteceu que à tarde subiram codornizes e cobriram o acampamento. Tanta codorniz, que não havia como recolher todas. Pela manhã estava o orvalho ao redor do arraial. Esse orvalho é que trazia o maná, que vai até falar como é que ele era saboroso. Quando o orvalho subiu, eis que a face do deserto estava uma coisa pequena, redonda, tão pequena quanto a geada sobre o chão. E os filhos de Israel disseram uns para os outros, isso aí é maná, isso aí é o pão que veio do céu, porque eles não sabiam como era, então chamaram de maná. E Moisés lhe disse, esse é o pão que o Senhor vos dá a comer. Quem é o pão que o Senhor te dá para comer hoje, que não vem maná do céu? Hoje o maná já veio. O nosso maná do céu é o Senhor Jesus e essa palavra que tem que ser comida, colhida todos os dias da nossa vida. Isso é o que o Senhor ordenou. Ajunta para cada homem, segundo o seu comer, cada um ajunta um tanto, um homer para cada homem, de acordo com o número das pessoas que tem na sua casa. Toma cada homem para aqueles que estão nas suas tendas. E os filhos de Israel fizeram. E colheram alguns mais, outros colheram menos. Quando mediram com o homem, o que tinha juntado muito não tinha demais. E aquele que tinha juntado pouco não teve falta. Então não era nem muito e nem pouco, era o suficiente, era o que bastava para cada família. Conforme eles colhiam, quando eles iam ver, tinham colhido exatamente aquilo que era o suficiente. Disse Moisés que nenhum homem deixe dele para comer amanhã. Mas sabe o que eles fizeram? Não ouviram Moisés não. Pegaram e falaram, vamos deixar um pouquinho para amanhã, assim, gente, não precisa sair para colher amanhã, né? Tinha que sair de madrugada, não era fácil. Tinha que sair para colher. Mas alguns deles deixaram para amanhã. Sabe o que aconteceu? De manhã criou vermes, cheirava mal. E Moisés ficou muito bravo com eles, ficou irritado. Eu não falei que não era para deixar para amanhã? Seus teimosos, colheram todas as manhãs. Então, cada homem colhia conforme aquilo que necessitava para sua casa. E à tarde o sol derretia aquelas coisas. Aconteceu que no sexto dia eles colheram o dobro para fazer o pão, 2 homens para cada um, e todos colheram aquele tanto. E não é que no outro dia estavam ainda bom, não tinha ficado podre, não tinha ficado mal cheiroso, como o Senhor tinha falado? Então eles guardaram até o dia seguinte, como Moisés ordenara, e daquela vez não cheirou mal. Só um dia na semana eles podiam colher para 2 dias, que era de sexta para o sábado, porque eles tinham que guardar o sábado, não podiam sair para colher. E Moisés disse, comei hoje, porque hoje é o Shabá. Shabá quer dizer o sábado do Senhor. Hoje você não vai mais achar no campo
esse maná, porque o sábado era para ser guardado para o Senhor. Sempre você tem que ter um dia do Senhor na sua vida. Guarde. Hoje, eu entendo que o dia do Senhor na nossa vida agora é muito mais amplo, porque como Jesus já morreu, o sacrifício foi feito, o nosso sábado hoje é todos os dias. Você tem que se santificar todos os dias, você tem que se guardar todos os dias, guardar sua boca, guardar seus olhos, guardar seu pensamento, guardar seu corpo, guardar sua alma. Hoje, o sábado, ele é mais amplo, porque o véu se abriu, o Espírito Santo habita em nós. Então, nós podemos guardar todos os dias para o Senhor. Mas tem um dia físico que você pode entregar aquele dia ao Senhor. E no caso, para mim, é hoje. 6 dias colherás, no 7º dia, que é o Shabá, nele não vai colher nada. E aconteceu que teve uns teimosinhos que saíram para colher também no 7º dia. E o Senhor disse a Moisés: até quando vocês vão se recusar a obedecer meus mandamentos e as minhas leis? Saíram para colher naquele dia. Vede, pois, que o Senhor vos deu o Shabá. Por isso, ele vos dá no 6º dia o pão por 2 dias. Ele é capaz de te alimentar mesmo no dia que você não pode trabalhar. O Senhor não vai deixar faltar o pão para você. Não seja teimoso, não saia para fazer as coisas que o Senhor não pediu para você não fazer. Permaneça cada homem no seu lugar. Permaneça no seu lugar. E que nenhum homem saia do seu lugar no 7º dia, que é o dia do Senhor Jesus. Amém? Assim o povo descansou. No 7º dia, a casa de Israel chamou o nome disso, daquele pão que descia do céu, maná, e ele era como uma semente de coentro branco, o seu gosto era como bolachas feitas de mel. Não devia ser ruim não, né? Imagina, parecia uma semente de coentro, era branco, e o gosto era bolacha de mel. Moisés disse: isso é o que o Senhor ordenou. Enche um homem, guarda para suas gerações, para que vejam o pão com o qual vos alimentei no deserto. Essa porção que Moisés recolheu ficava guardada dentro da Arca da Aliança e ela nunca se estragou. Tá? Hoje a arca desapareceu e nós sabemos, mas lá vai ter a vara de Arão que floresceu, vai ter o maná e vai ter os 10 mandamentos dentro da Arca da Aliança, que nós vamos ver mais lá para frente, né? E ele diz: para que vocês vejam o pão com o qual eu alimentei vocês no deserto, quando os tirei da terra do Egito. E Moisés disse a Arão: toma um vaso, coloca um homer de maná nele, guarda diante do Senhor, para que seja guardado, para que todas as gerações possam ver. Assim como o Senhor ordenara a Moisés, Arão colocou diante do testemunho para ser guardado. E assim os filhos de Israel comeram 40 anos aquele maná, até chegarem à terra habitada. Eles comeram maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã. No dia que eles puseram o pé na terra de Canaã, o maná cessou. Amém? O Senhor é assim, né? Ele vai nos dando alimento diário. Ele não para de nos alimentar. Até o dia que ele fala: agora é com você. Você e o Senhor Jesus. Vocês têm que cumprir o ide de Deus, o proclamar esse evangelho a toda criatura. Ele não vai dar mais pãozinho para você, ele não vai mais trazer a comidinha na sua boca. Você já cresceu, você já está forte, você já entendeu essa promessa. Você não precisa mais ser alimentado com leitinho, com maná. Você agora conhece e você já experimentou, já provou do Senhor. Então siga firme a sua jornada com Cristo. Nunca abandone os mandamentos do Senhor, nunca abandone as promessas do Senhor, nunca deixe de estar na presença do Senhor, porque Ele é poderoso e Ele fica muito irritado quando as pessoas murmuram contra Ele, quando as pessoas não confiam, quando você fala: acho que dessa vez Deus não vai mover a mãozinha dele para me ajudar. Ele sempre vai, porque Ele pode, Ele é poderoso. Receba hoje, em nome de Jesus, o maná que vem do céu, as codornizes, todo alimento que você precisa já foi dado, já foi entregue para você na cruz do Calvário. Só receba o Senhor Jesus na sua vida, tudo mais Ele fará. Amanhã nós vamos aqui ver o capítulo 17, que também é muito lindo e vai falar sobre o Senhor ser a nossa bandeira. Jeová Nissi é o próximo capítulo, capítulo 17. Que o Senhor te abençoe, que Ele te guarde nesse dia, que Ele te proteja. Eu acho que eu passei, como sempre, dos 10 minutos, eu não consigo mesmo, né?
Eu não aprendo? Gente, é muita coisa linda para a gente falar, não dá para passar rapidinho, não dá para falar a palavra de Deus em 5 minutos, é um capítulo. Se o Senhor te abençoe e te guarde, amanhã a gente volta. Um abraço em Cristo Jesus, até amanhã.